Boa noite a todos. Estou aguardando o pessoal chegar e a gente começa. Vou pausar aqui a gravação. Por favor, quando começar, me lembrem, tá? Nem fizeram ontem. Vamos lá. Começando então a nossa aula. Boa noite a todos. Ainda não sextou. E Lô, cadê seu uísque? Pois é, esqueci de trazer, mas está lá, guardadinho, bonitinho, esperando, né? Ou então uma IPA. Vamos ver o que vai hoje, hein? Tudo bem. Primeiro, antes de tudo, vamos chegar e detonar com a nossa aula de hoje, que a gente viu na última aula, né? Deixa eu até pegar aqui no Código Penal. Nós iniciamos a nosso estudo sobre as penas restritivas de direito, né? Vimos lá o artigo 43, vimos quais são as penas restritivas de direito, e teve uma colega de vocês muito legal. Vou até trazer isso porque acho que eu não falei ontem, tá? Deixa eu ver quem que é. Os méritos para quem falou. Quem foi? Que chegou e falou: Ah, Filó, tem uma coisa que eu quero saber, não é bem uma dúvida aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não tô achando aqui. Mais cedo? Foi a Luísa. Muito bem. Chegou e falou assim: Filó, me responde uma coisa. Por que no artigo 43, no inciso 3, tem limitação de fim de semana e no 6 também tem limitação de fim de semana? É, foi a Luísa, isso mesmo, Luísa Fernandes. Agora que eu vi no chat, desculpa. E aí, então, eu vou contar para vocês. O que acontece? Em 98, tá? Houve uma mudança legislativa, tá? Com relação às penas restritivas de direito. E foi colocado no inciso 3, inicialmente, tá? A pena de se eu não me engano, é detenção. Eu acho que é isso, de detenção domiciliar, alguma coisa assim, tá? E aí, então, recolhimento domiciliar. E aí, então, o que aconteceu? Houve um veto, tá, desse recolhimento domiciliar. Por quê? Porque o recolhimento domiciliar nada mais, nada menos é do que a prisão domiciliar, né? Com um nomezinho mais bonito. Então, foi vetado. E aí, então, como foi vetado do inciso 3, continuou o que era antes de 98, quando teve toda a mudança em 84, tá? E então, como foi vetado, continuou o que era antes, e aí então ficou em duplicidade, por isso que a gente tem no inciso 3 e no inciso 6. Tá? Então, essa daí é uma coisa, uma pérola brasileira, então, apesar, até por isso, em vez de ter ficado lá terceiro que tinha, não, eles trouxeram e colocaram em duplicidade. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos ver as penas. Então, a primeira pena, tá, que a gente vai ver, deixa eu trazer aqui para vocês, não é? É a prestação pecuniária. Aqui, ó. São penas restritivas de direito à prestação pecuniária, tá? Prestação pecuniária, meus caros, traz, tá? O que é essa prestação pecuniária? É um pagamento de dinheiro, tá? A vítima ou seus dependentes ou a entidade de pública ou privada, mas que tenha destinação social, tá? E esse pagamento, tá?
em dinheiro vai de um salário mínimo até 360 salários mínimos. Tá? Essa é a primeira coisa importante. Lá atrás, quando a gente estudou sobre a consequência jurídica do delito, eu falei para vocês, deixa eu colocar aqui no silencioso, eu falei para vocês que eu falei com vocês que como é que eu vou explicar? Existiu a consequência penal e que existia a consequência civil. Poderia existir, né? E falei com relação à reparação civil, vocês recordam disso, né? Então vamos imaginar, tá, que alguma pessoa tenha cometido um ilícito penal e foi condenado por isso. E ao final da condenação, essa condenação em pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária, tá? E aí, então, a gente viu que é um pagamento para a vítima, seus dependentes, com uma associação. A gente vai ver que se tiver vítima ou dependentes, não pode ter destinação para essa entidade pública ou privada. Então, havendo vítima e havendo ou descendentes, essa prestação pecuniária tem que ser obrigatoriamente para eles e não para essas entidades. Mas então vamos dizer que exista vítima ou dependente e que o juiz mandou pagar lá 3 salários mínimos para a vítima. Tá? Só que a vítima ingressou também com uma ação de reparação civil. Vamos imaginar o seguinte: uma namorada, já contei para vocês, no caso da namorada que chega, termina, encontra a melhor amiga com o ex-namorado num restaurante que o ex-namorado nunca levou e que a ex-namorada era louco para ir. E no primeiro dia de fim de namoro, tá lá o cara com a amiga no restaurante, né? Então vamos dizer que faz a nossa sujeita ativa, risca todo o carro, destrói o carro do ex e ela é condenada por, sei lá, crime de dano, né? E aí, então, essa pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, pagamento de 3 salários. Beleza. R$3.000. E 600, né? R$3.600. Ok, sem problema nenhum. Até aí, tranquilo. O que vai ter problema é o seguinte, é que essa pessoa vai ter que também arcar, né? Consequência penal, ok. Mas tem a consequência civil. Consertar o carro. O cara pode ingressar com uma ação de reparação civil. Dano moral, que gostava do carro, etc. E pelo dano material. Dinheiro que ele gastou com táxi, com Uber. E, logicamente, com o conserto do carro, eventualmente uma depreciação do carro, porque o carro agora já não é, entre aspas, com a pintura virgem, né? A pintura que vem no carro. Muito bem. E aí vamos dizer que ao final desta ação de reparação, a sujeita ativa, autora do crime de dano, foi condenada a R$30.000, pagar R$30.000, 10 mil de danos morais, 2.000 de gastos que ele teve com Uber e táxi e mais 19.000 com o conserto com S do carro, ok? Muito bem. Aqueles 3.000 que ela pagou no penal tem que ser descontado desses 30.000, ou seja, no final das contas ela vai pagar 27.000 cível, porque aquela prestação pecuniária vai ser descontada dessa condenação na ação civil, ok? Então vamos lá. Prestação para recapitular tudo que a gente já viu agora. Prestação pecuniária, pagamento de dinheiro à vítima, dependentes ou entidades de direito público ou privado com destinação social. Valor: 1 a 360 salários mínimos.
Em caso de condenação e reparação em ação civil, o que foi pago no penal deve ser decotado dessa condenação. E, se houver vítima ou dependente, o juiz não pode determinar que o pagamento seja para essa entidade pública ou privada. Ok? Perfeito? Vamos ver aqui, gente. Deixa eu mostrar onde está isso no código. Vamos trazer aqui para você. Está no artigo 45. Ó. A prestação pecuniária consiste em pagamento em dinheiro à vítima, dependente de entidade pública ou privada com destinação social. Tem importância fixada pelo juiz entre 1 e 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido o montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Ok? Maravilha. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. E aí, então, meus caros, nós temos aqui, não é? A outra. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos subir lá de novo. Nós temos aqui a prestação pecuniária, nós temos aqui um outro tipo, tá? De prestação, que é prestação de outra natureza, mas que vocês veem que tem a ver mais com a prestação pecuniária. O que é essa prestação de outra natureza? Prestação de outra natureza significa o seguinte: vamos dizer que o cara seja seja condenado, vamos dizer, para pagar 30 mil reais de prestação pecuniária. Ok? Beleza. E aí, então, tá? Só que o cara é um famosíssimo, competentíssimo pedreiro. E pedreiro bom é raro e é caro, não é? E aí, então, meus caros, vamos dizer que a vítima, que foi vítima de crime de dano, né? Chega e fale, o cara fala o seguinte: olha, você mora na minha cidade, mesmo bairro e tal, e eu fiquei sabendo que você está querendo reformar a sua casa, deixar ela mais moderna e tal. Em vez de eu pagar esses 30 mil reais, você não quer, e é o que eu não tenho, por sinal, não é? Em dinheiro, eu não posso pagar com prestação de outra natureza, não? E aí, então, o juiz, né, ele pode chegar e ele pode chegar, a vítima pode chegar e falar: cara, quero, eu ouvi falar do seu serviço, é muito bom, mas eu quero fazer isso, 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 isso e isso. Ah, não, então beleza, fechou. Então, pronto. Em vez de pagar o valor, né, em dinheiro, esse pagamento pode ser em prestação, pode ser substituído também por prestação de outra natureza, mas isso deve ter aceitação do beneficiário da prestação pecuniária. Ok? Tranquilo? Podemos avançar? Sim? Então, meus caros, prestação de outra natureza pode ser, por exemplo, tá? Além de mão de obra, só para dar outro exemplo, pode ser doação de cesta básica, pode ser mão de obra das mais diversas e tal, tá? Atenção, uma coisa importante para falar: a prestação pecuniária, tá? Não pode ser, tá? Não pode ser prestação pecuniária não pode ser a substituição
no caso de crimes contra a mulher, em caso de violência doméstica, tá? Não pode ser substituída a pena privativa de liberdade por doação de cesta básica, nem prestação pecuniária, e nem pagamento de multa isolado, tá? Até porque vocês imaginem que, vamos dizer que o casal continue junto, e aí o sujeito vai pagar a cesta básica, ou pagar prestação pecuniária, ou multa. É como se também essa pena atingisse a vítima, porque a vítima mora no mesmo ambiente, ok? No mesmo ambiente. Gente, vamos lá. Vamos seguir em frente, vamos fazer um share e vamos ver aqui, ó. Uma outra restritiva de direito que é a perda de bens e valores. Ninguém tem dúvida, né? Com relação à prestação pecuniária, tá de boa. Perda de bens e valores. Meus caros, perda de bens e valores, tá? Visa evitar, impedir que o réu obtenha algum benefício pecuniário, né? Em razão da prática de crime. Tá? Ela não se confunde, tá, com o confisco que é do artigo 91.2 do Código Penal, tá? Que é um efeito da condenação. Tá? Essa perda de bens e valores, tá? Ela só pode ser aplicada, logicamente, se tiver os requisitos do artigo 41. O confisco, tá, que é o artigo 91.2, é um efeito da condenação. Tá? Então, vamos chegar e vamos mostrar isso aqui para vocês. Vou fazer um share aqui. Muito bem. Perda de bens e valores. Vamos lá, descer. Aqui. Parágrafo 3º. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dá-se-á ressalvada a legislação especial. Primeira coisa, para onde vai os valores destinados? Em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Tá? O Fundo Penitenciário Nacional é o fundo que é direcionado, essa perda de bens e valores, para o desenvolvimento das cadeias em nosso país. E é um fundo que há muito dinheiro, por incrível que pareça, e é pouco usado, tá? Muito pouco usado mesmo, tá? E seu valor terá como teto que for maior. O montante do prejuízo causado, então qual que vai ser o perda de bens e valores? Ou o montante do prejuízo causado, tá? Ou do proveito obtido pelo agente, ou pelo terceiro, pela consequência da prática jurídica. Então, sai a PPL e entra essa perda de bens e valores. Eu falei de vocês do artigo 91, só vou trazer aqui para vocês verem que são as consequências, tá? São efeitos da condenação. A gente vai ver que existem Professor, diversos. Oi. só uma pergunta que é um pouco fora disso que você está falando aí, mas é porque me veio a dúvida aqui. Tem alguma lei específica que regulamenta esse fundo penitenciário? Tem, tem, Tem? tem. De cor eu não sei, mas tem, tá? A gente pode até depois correr atrás para você, tá bom? Beleza, obrigado. De nada, meu cara. São efeitos da condenação. 1. Tornar certa obrigação. Aqui, ó. 2. A perda em favor da União, olha só, em nome do DEPEN, desse fundo, né? Penitenciário. Perda em favor da União, ressalvado o direito lesado de boa-fé. Os instrumentos do crime, estão vendo? Aqui é dos instrumentos do crime. Eles consistem, logicamente, em alguma coisa lícita. Do produto do crime, e aí é que tá, o inciso 2, tá? Ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente como a prática do fato criminoso, tá? Então saibam que tem, né, perda de bens e valores, que
que é uma pena restritiva de direito, como também existe o confisco, tá? Que está no artigo 91.2b, tá? E eles não se confundem, tá? Eles não se confundem, em que pese possa ser bem parecido com relação. Por quê? Porque num, tá? Pode ser que tenha uma nessa perda de bens e valores, tá? Pode ser possível que ela pode ser aplicada mesmo que não tenha sido beneficiado, né? Não tenha obtido, né? Mas pode ser aplicado se o sujeito for, por exemplo, crime de dano. O sujeito não tem nenhum benefício, o sujeito ativo, mas o sujeito passivo tem uma perda. Então, existe a perda de bens e valores no montante, tá? Desse prejuízo, tá? Mas só que o dinheiro não vai para a vítima, vai para o fundo penitenciário. No confisco do 91.2b, não é? A perda, desde que tenha proveito, tá? Do crime, mesmo que não tenha dado prejuízo para ninguém, tá? O limite do valor, a gente já falou, não é? Que é ou o proveito ou o prejuízo que deu para a vítima, não é? E essa perda de bens e valores, eu já expliquei para vocês isso, não é? Quando pessoa, para de conta, o autor do crime no meio depois de condenado, transitado e julgado, vem a falecer, não é? E aí então já expliquei para vocês que nesse momento vem uma tipo a Genkidama, né? Todos os bens vão para o Monte Mor, que é como se fosse uma força que atrai todos os bens num momento, não é? E aí então, não é? Essa perda de bens e valores, ela continua no limite dos bens desse Monte Mor, não é? No limite dos bens do Monte Mor. Tranquilo? Acho que não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Se tiver, me interrompam, por favor, façam como acho que foi o Thiago que falou agora, não foi? Que é Isso. muito legal, porque fica no meio da explicação, fica mais viva a aula, tá? Eu acho, né? Muito bem. Então vamos voltar lá no artigo 43. Muito bem. Então já vimos. Professor, Oi. só uma dúvida. A gente já viu você só citou, né, as penas restritivas de direitos, quais que tem, mas, por exemplo, na hora que for aplicar a pena, quem que pode exigir essa substituição? Como Por assim? exemplo, Não, a gente vai o ver. juiz ele vai... Tem aqueles. A gente vai ver os requisitos, né? A Ah, gente já tá. viu os Ainda vai... requisitos, vai ver, né? Vai ver os requisitos ainda. Tá? Tá. Tá? Tem a quantidade, a gente viu ontem, né? A gente viu ontem. A quantidade da pena são os requisitos objetivos e subjetivos. Não, não, Tá? não é disso que eu tô falando, não. Eu tô Hum, falando, por exemplo, na hora de aplicar a pena, vai escolher, por exemplo, se for de 4 anos, vamos supor que o cara cometeu um crime e vai ser preso por 4 anos, homicídio, sei lá, só supondo. tá. Aí ele vai, nesse caso, supondo que possa substituir a pena para uma restritiva de direito. Essa substituição é o juiz que escolhe ou o advogado pode requerer também, por exemplo? Os dois. Olha só que interessante. Boa pergunta. O certo, tá? É o juiz, terminou a pena privativa de liberdade? Terminou. Então, o juiz tem que verificar se cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Então, ele já tem que fazer de ofício. Por quê? Porque isso é um direito subjetivo do condenado. Tá? Tem os requisitos objetivos? Tem.
Tem os subjetivos? Tem. Então, o juiz é obrigado e deveria fazer de ofício, tá? Então, mas o advogado pode requerer isso? Pode. Precisa não, tá? Porque é um direito subjetivo. Então, se ele tiver os requisitos objetivos e requisitos subjetivos, o juiz tem que, de ofício, fazê-lo. O juiz não fez, porque esqueceu, etc. O que o advogado tem que fazer? Ingressar com um recursozinho que chama embargos de declaração, tá? Para que o juiz se manifeste sobre o assunto. Olha, juiz, existe uma contradição na sua, ou uma omissão, né, na sua sentença. O réu, ele tem todos os requisitos objetivos e subjetivos. Então, por favor, substitua a pena privativa de liberdade por privativa de direito. Mas o juiz pode manter a decisão. Não gosto do réu. Pode? Pode, não deveria. Mas lembrem-se que juiz nada mais, nada menos é do que um sujeito que fez direito, tinha os requisitos subjetivos e objetivos, ou seja, passou em um concurso público e se tornou juiz. Só isso. Ele é ser humano. Ele acerta, ele erra, tem os bons juízes, tem os maus juízes, tem os juízes honestos, tem os juízes desonestos, como tudo na vida, tá? Então, às vezes o juiz erra, às vezes ele simplesmente não gosta, não quer, tá? E aí, então, logicamente, você consegue isso numa apelação para ir para o tribunal, etc, tá? Mas o certo é fazer, o normal, o comum, e o certo é fazer de ofício, se os requisitos subjetivos e objetivos estiverem completinhos, ok? Não é necessário o Tranquilo. advogado fazer nenhum pedido, Beleza, obrigado. tá? É isso, meu caro, de nada. Então, a gente acabou de ver, então, a prestação... Não, até perdi. Onde é que a gente parou aqui? Deixa eu ver aqui no... Perda de bens e valores. Perda de bens e valores. Vamos ver agora, meus caros, a prestação de serviço à comunidade, tá? Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Está aqui no nosso inciso 4, tá? Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, tá? Vamos lá, depois a gente vê na lei. Vamos, deixa eu ir falando e tudo mais, tá? Gente, primeira coisa importante, só cabe a substituição de pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, tá? Para penas superiores a 6 meses de PPL. Então, só condenações superiores a 6 meses de pena privativa de liberdade. Filó, por que você está falando isso? Como é que está isso? Vamos lá. Está no artigo 46. Né? Aqui, ó. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Está na lei. Só é possível, então, substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade se a pena for maior do que 6 meses, ou seja, 6 meses e um dia. Tá? E essa prestação de serviço à comunidade tem. O que é isso? Muito bem. E que constitui? Muito bem. O condenado ele tem que gratuitamente, tá, prestar serviços dos mais diferentes, tá, em entidades, em hospitais, entidades de assistência, escolas, orfanatos, etc. Tá? E essas tarefas, logicamente, têm que ter a ver com as aptidões do condenado. Não é? Ou seja, é engraçado porque antigamente eu falava, olha, eu não sei lavar louça, então não poderia chegar
e ser responsável, por exemplo, numa escola, se condenado fosse de lavar a louça, porque eu seria. Eu não poderia fazê-lo. Não é? Muito bem. Porque eu não sou bom nisso, não sei fazer. Aí eu aprendi a lavar a louça. Muito bem. Aí, até o semestre passado, eu falava: olha, eu não poderia varrer, porque eu não sei varrer. Hoje eu já varro mais ou menos bem. Então, hoje eu não posso dar esse exemplo. Então, cozinhar eu sei. Ótimo churrasco. Bem, sei lá. Eu não poderia dar aula, por exemplo, sei lá, de direito previdenciário, porque eu não sei nada de direito previdenciário. Então, teria que ver com as minhas aptidões, tá? E isso deve ser feito sempre que alguém for condenado à prestação de serviço à comunidade. Já perguntando, já pensando, como é que funciona isso? O sujeito é condenado, a pena é substituída, beleza. Transitou em julgado, a decisão vai para o juiz da execução penal. O que é o juiz da execução penal? O juiz da execução penal é o juiz responsável por acompanhar esta pena, tá? E lá ele vai chegar e vai o juiz vai designar, tá? Para qual entidade, ou programa, ou etc., que o condenado vai prestar esse serviço, tá? E vai intimá-lo, o condenado, não é? Que dia e hora deve ser realizar essas tarefas. A gente aprendeu na aula passada que é 1 hora para cada dia, não é? E aí também, logicamente, vai ajustar essa prestação de serviço à comunidade a tendo em vista a jornada de trabalho do condenado, é claro. Né? Ah, Filó, o condenado é 1 hora por dia de condenação, mas ele pode prestar mais de 1 hora por dia? Claro. Por exemplo, ele pode ir no sábado trabalhar lá, sei lá, 8 horas por dia? Pode, tranquilo. Tá? E é interessante por quê? Porque as entidades, tá? Por outro lado, devem comunicar ao juiz, tá? As atividades prestadas pelo condenado, eventuais faltas ou então ausências do condenado. Deixa eu até pegar a lei LEP, meus caros. Deixa eu chegar e apresentar 7210. A lei 7210, não é? Que é a lei de execução penal. Olha aqui, ó, tá? Lei de execução penal 7210. Meus caros, salvo engano, está no 148, 149. Acho que é 149. Vamos ver. Aqui, ó. Muito bem. Caberá ao juiz da execução, que eu falei para vocês, olha, designar, tá, a prestação de serviço à comunidade. Olha aqui. Então, Filó, é até bom falar com vocês. Atenção. Filó, quais artigos caem na prova? Não tem jeito de falar. Porque a gente vai utilizar artigos do Código Penal, a gente vai utilizar artigos da Lei de Execuções Penais, eventualmente artigos de outras leis. Eu já trouxe aqui lei de drogas, etc. Então, tá? Tem que acompanhar a aula e estudar na doutrina para a gente chegar e se dar bem, beleza? Então vamos lá. Caberá ao juiz da execução designar a entidade ou programa comunitário estatal devidamente credenciado ou conveniado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com suas aptidões. Determinar a intimação do condenado cientificando da entidade, dias e horário em que deve cumprir a pena e alterar a forma de execução a fim de ajustar as modificações ocorridas na jornada de trabalho. Vamos dizer que o sujeito trabalhar de segunda a sexta, o juiz então chega e fala: sábado, domingo, você vai prestar serviço no Larmena, lavando o local, ok? Ok. Só que aí o cara começa a trabalhar nos sábados também, não é? Fazendo hora extra, final de ano, não sei o que lá, etc. E aí, então, logicamente, o juiz adequa isso, falando: olha, que você não vai no sábado, mas vá no domingo, tá? Gente, o trabalho terá duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingo, feriado, dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz.
e a execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Tá? Já falamos isso, a entidade beneficiária com a prestação de serviço encaminhará mensalmente ao juiz de execução relatórios circunstanciados das atividades do condenado, bem como qualquer tempo de comunicação sobre as ausências ou falta disciplinar. Exemplo de falta disciplinar. O sujeito chega, fica lá de braço cruzado. E ele tem que lavar o lugar, o chão, varrer, etc. Está dentro das aptidões dele, ele fala, não vou. Vou ficar aqui 8 horas, mas não vou fazer nada. Logicamente, a entidade tem que chegar e avisar desse não cumprimento. Ok? Beleza? Gente, vamos lá chegar e falar sobre o próxima pena restritiva de direito, que é a... Vamos lá no artigo Professor, 43. Oi. te perguntar, se no caso, por exemplo, foi definida tantas horas de prestação de serviço comunitário para ele, para essa pessoa, Sim, vamos. e aí o juiz ele determina quais os dias e qual o horário, o tanto de horas que ele vai ter que cumprir, certo? Sim. Então, se Na ele, por verdade, exemplo, não determina, né? A gente viu na aula passada que cada dia de condenação, um dia, 1 hora, aliás, de serviço que ele deve realizar. sim, então, por exemplo, vamos colocar esse exemplo que você deu na aula passada, por exemplo, então. 180 dias na PPL, aí converte para 180 horas, né? Você falou. Perfeito, sim. Aí 180 horas. Se essa pessoa, ela, no caso, ela pode, na verdade, ir cumprindo isso fora do tempo determinado, por exemplo, é 1 hora por dia, mas se ela quiser fazer 4 num dia, para diminuindo. Pode, não, exatamente, pode, 4, 8, etc. Isso aí vai ser determinado pela possibilidade dele e também pela vontade do juiz, tá? Sem problema nenhum. Ser mais de 1 hora. Não significa que ele vai ter que ir 1 hora hoje, 1 hora amanhã, 1 hora depois. Não, tá? De jeito nenhum. Pode ser 8 horas num sábado, por exemplo, 8 horas num domingo, ou 4 horas num sábado e 4 horas num domingo, etc. Vai ser, nesse caso aí, tá? Da melhor maneira que for para da melhor maneira que for para o condenado dentre a possibilidade dele mesmo de trabalho, tá? Ok? Entendi. Obrigado. Obrigado a você. Então, continuando. Não, achei que deve estar te me ligando. Interdição temporária de direitos é a nossa próxima pena restritiva de direito, tá? Gente, interdição temporária de direitos, ela é dividida entre 5, tá? E também e terão a mesma duração da pena privativa de liberdade, tá? Então, se for, sei lá, 180 dias, serão 180 dias de interdição temporária de direitos. Como o próprio nome diz, interdição temporária de direitos, determinados direitos do condenado estarão proibidos, suspensos, tá? Pelo tempo da pena privativa de liberdade. Vamos ver cada um, e aí eu falo com vocês as características. Vamos lá no artigo 47. Unidade, já vimos. Interdição temporária de direitos. Atenção. Né? As penas de interdição temporária de direitos são: 1. Proibição do exercício, cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Tá? Então, o sujeito é condenado a pena privativa de liberdade, substituída por essa interdição temporária de direitos. Tá? Primeira coisa que vocês têm que saber, tá? É que da mesma forma que existiu aquela perda de bens e valores,
há também na lei, no artigo 92, tá? Também algo parecido com isso, mas do mesmo jeito que acontece, o artigo 92 também já é efeito da condenação, tá? Por exemplo, são efeitos da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato. Não se confundem, tá? O artigo 47 é muito claro em estabelecer que é uma interdição temporária de direitos, tá? Então, a proibição do exercício do cargo, função, atividade pública, bem como do mandato. Então, não se confunde. Primeira coisa que vocês vão ver, um efeito da condenação, outra é substituição da pena privativa de liberdade, tá? Gente, o prazo, tá? Inicial, tá? Se conta, tá na LEP, se conta no momento em que o juiz proíbe esse exercício de cargo, de função ou de atividade pública, tá? Ok? E, logicamente, tá? Para que haja essa interdição, em que pese a lei não traga, logicamente tem que ter a ver com a infração cometida, né? Vocês imaginem só o sujeito, ele sei lá, policial, mas ele é condenado por, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com a função dele. Por que ele vai ter a pena privativa de liberdade substituída por essa restritiva de direito? Não tem lógica, tá? Então é só para ficar claro porque essa interdição temporária de direito tem que ter a ver com, principalmente nesse caso, né, de, de proibição de exercício, carga, etc., tem que ter a ver com esse cargo, tem que ter a ver com essa função, etc., para ter lógica de existir, tá bom? Vamos lá no ver o próximo, interdição temporária de direitos. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização de poder público, tá? Eu não sei se vocês já estudaram a Constituição, é interessante porque eu dei aula hoje no quinto período e falei sobre isso. Olha, em geral, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, tá? Em geral. Só que a lei, eventualmente, pode estabelecer alguns requisitos. Por exemplo disso, por exemplo, a Marina. Marina, eu fiquei sabendo ontem, é psicóloga, não é? Eu posso ser psicólogo, posso trabalhar amanhã. Quero ser psicólogo, vou abrir uma clínica, nem sei se chama clínica, se não for, você me corrija aí, Marina, por favor. Uma clínica de psicologia. Posso? Não! Porque para ser psicólogo, o que precisa, Marina? Fala aí pra gente. Mais 5 anos na graduação e o registro no conselho. Exatamente, olha só. Que bacana. Do mesmo jeito que hoje, por enquanto, a Marina chega e fala: vou abrir um escritório de advocacia. Ela pode? No momento, não. Por quê? Porque para o exercício da advocacia é necessário que você faça o curso de direito 5 anos e que você passe na prova da ordem, nas 2 etapas da prova da ordem, uma é a objetiva, 80 questões, você tem que acertar metade, 40, hoje são 80, né? Já foram 100, podem mudar, mas você tem que acertar 50%. E na segunda fase, que é a prova aberta, uma petição que vale metade da prova e questões, realmente 4, que valem a outra metade. E você tem que acertar 60% da prova. E, além disso, tem que ter sua inscrição. Não basta passar na prova da ordem, tem que fazer sua inscrição, ela tem que ser aprovada para você chegar e ser advogado. Né? Deixa eu ver. No caso da polícia, que pede antecedentes criminais, tem investigação judicial, a pessoa perderia o cargo? Não. Tá?
Porque o cargo, a pessoa já tem o cargo, tá? Essa investigação social e tudo mais, ela é feita anteriormente ao sujeito chegar e tomar posse, vamos dizer assim, tá? Ok? A pessoa só perde o cargo quando ela já está no cargo. Essa investigação social é pré-requisito, subjetivo, né, para que a pessoa possa estar no cargo, ok? Então, vamos lá. Então, é livre, né? Vamos voltar aqui na Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, a não ser que a lei estabeleça. Né? Antigamente, né, tinha um pessoal que ainda tem. A Marina já deve ter ouvido falar do Antônio Roberto. Acho que é Antônio Roberto mesmo. Já ouviu falar dele? Um analista de comportamento? Já ouviu falar? Não. Ele tinha um programa acho que é Antônio Roberto mesmo. Deixa eu ver aqui no Google, vamos ver aqui junto com vocês. Acho que é Antônio Roberto, analista de comportamento. Lista Só de de falar na lista de comportamento eu já não gosto. Antônio Roberto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Antônio Roberto Soares, exatamente, olha só. Tenho algo. Ah, sim, olha só que legal. Tem até videozinho dele. Vou mostrar para vocês. Ele é chamado de analista do comportamento. É conselho, né? De psicologia. Já tentou há muito tempo chegar e tirá-lo no ar, falando que é exercício legal da profissão e tudo mais. Ele aí, ó. Ele tinha um programinha dele na Alterosa. Ó. Vocês não estão ouvindo, né? Peraí que eu vou fazer o chá com o som. Aí, ó. Olá, começa agora mais um programa Antônio Roberto e você. Vamos começar a semana conversando, né, sobre os temas que nos ajudam. Tudo bem, Antônio Roberto? Tudo bem, é aqui com você. Tudo ótimo. Para você de casa, o meu abraço e mais uma vez a alegria de estarmos juntos. Hoje a gente volta a conversar sobre a educação de filhos. Dessa vez quem sugeriu o tema foi um pai. O pai, ele se chama Rodolfo. Olha só. Ele disse que o casamento dele não está bom. Sabe, Antônio Roberto, que tem alguns conflitos, mas que está indo. E diz que ele é uma pessoa que ele trabalha muito. Então, que eles e ela justifica. Você não gosta de trabalhar? Deixa a educação por minha conta. Então, vamos pegar o trabalho. Todos nós temos dois lados. Nós temos o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito, para quem não é canhoto, claro, né? O lado direito é o lado social, o lado do cumprimento, o lado das obrigações. Muito bem, chega, né? Então, vocês viram aí o Antônio Roberto. Ele é analista de comportamento. Não é? Pode trabalhar como psicólogo? Não, mas pode analisar o comportamento? Pois é. E aí, então, eu não sei se depois o seu conselho de psicologia. Eu estava gostando, é bom. O programa dele é muito legal, porque ele fala assim, etc. A Marina tá assim, gente, isso daí é psicologia, o cara tá exercendo legalmente a profissão. Você tá pensando nisso, eu sei que tá. Então, olha só, me parece que a justiça falou que não, tá? Mas eu não tenho, ele não tem mais o programa. Era um programa muito interessante, ele é muito simpático e tudo mais. E tinha na TV Alterosa. Eu gostava muito de assistir, porque ele tem alguns memes que era muito legal. Essa pessoa, vamos ver, aí ele começava sempre falando uma coisa do lado de ele, contando uma história, etc, etc. É muito interessante. Mas, e sempre assim, geral e tal. Programa leve, era logo depois do almoço, salvo engano. Mas, olha só, existem algumas profissões que com certeza não necessitam de regulamentação. Por exemplo, ainda o pedreiro. Eu posso, por exemplo, trabalhar de pedreiro, ainda não tem regulamentação. No Brasil, essa é livre, não é? Vendedor, por exemplo, também não tem, que eu saiba, nenhuma regulamentação, dentre outros, o que não torna pior esses empregos. Ao contrário, por exemplo, pedreiro bom é raro e é caro. Eu sempre gosto de falar isso porque
E as pessoas ganham muito dinheiro, não é muito mesmo. 5, 6, 7 mil reais por mês, se o pedreiro for bom, tranquilo, tá? De confiança e autolimpante, não é? Que é aquele pedreiro que chega no final do dia, varre tudo, não sei o que lá. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem o Jim, que sempre chega e faz com a gente. Gente, a agenda dele é dificílima, tô falando sério. Ele me mandou mensagem: nossa, Mauro, tem um mês que você me ligou, não sei o que lá, mas você está precisando disso, mas eu peguei Covid agora. Eu falei: mas é um mês, né? Eu fico indicando você e você não tem tempo para mim, desgramento. Né? E, né, cara ganha muito bem mesmo, cobra caríssimo pelo serviço merecido, porque é raro, não é? Tem pedreiro que ganha É, 7 mil por obra. não, tem, mas às vezes a obra dura inclusive menos de um mês. Né? E tem aquele que fica fazendo, que quando você paga por dia, fica rendendo a obra, né? Fica rendendo. Tem até uma história interessante de um conhecido meu que foi para os Estados Unidos trabalhar de pedreiro e tal. Pintor, na verdade. Aí, no primeiro dia, chegou lá, já tinha trabalhado no Brasil e tudo mais, estava legal, naquele visto temporário de trabalho. Então, ele foi contratado por um construtor. O construtor lá tem que ser regulamentado e tal. E o sujeito paga, eles pagam por hora trabalhado, não é por dia nem nada, por hora. Lá tudo é hora. Tá? Você vai trabalhar de barman por hora, não sei o que lá por hora, e assim vai. Aí então ele chegou, né? Chegou no horário, 8 horas da manhã. Aí começou o trabalho dele. Ele foi lá, tomou um cafezinho, tal, fumou um cigarro, preparou a tinta, aí fumou mais um pouquinho de cigarro, subiu lá, pintou, fumou cigarro. No final do dia, tinha ficado 10 horas na obra. E aí ele ia pagar lá, não sei quanto é que era a hora, mas vamos fingir que eram $5. Com certeza é mais. Vamos dizer que serão $10. No final do dia, o sujeito deu para ele tinha que ganhar $200. Ele pagou $20 para ele. Falei assim, como assim? Eu falei, 20. Eu falei, 10 horas, tem que me dar 200. Ele falou, não. Você efetivamente trabalhou somente 2 horas. O restante você tomou café, conversou, almoçou, fez não sei o que lá, fez isso, fez aquilo, menos pintar. Ele, é mesmo? É. Aqui é assim? É. E então, não é? A partir desse dia, ele chegava na obra no horário, já vinha de café tomado, fumava enquanto trabalhava, né? Na época, né? Podia e tudo mais, fumava enquanto trabalhava e tal, e aí recebia o dinheiro, mas podia almoçar tranquilo durante o tempo, que era, acho que é meia hora, que lá é permitido, ou 1 hora, acho que não é 1 hora, acho que é meia hora, e tal. E aí ganhava lá seus $200, $100 por dia, acho que era 200 mesmo. Muito bem. Gente, quem quiser mais ver sobre o Antônio Roberto, famoso consultor de TEPA, ele foi deputado federal, gente. Ele foi deputado federal, eu conheci o filho dele, gente boa demais. Ele até criava tarântulas, cobras e tal. Gente boa demais o filho dele. Muito bem, vamos lá. Então, vamos voltar então para o nosso Antônio Roberto aqui. Vamos sair dele, na verdade, né? Cadê aqui? Como é que eu saio? Dos ofícios, dos negócios. Fica quieto aí, Antônio Roberto, tá aqui embaixo. Aqui. Isso, saímos dele, vamos voltar para o nosso Código Penal. Não é? Então, para essas profissões que são regulamentadas, tá? Tipo ordem, não sei o que lá, por exemplo, a Marina, ela tem o Código de Ética. Eu tenho certeza que ela tem que seguir. Ela, por exemplo, uma das coisas básicas é manter o sigilo sobre tudo que fala. E aí vai ser interessante depois, quando a gente estiver fora de sala de aula, bebendo a cerveja com o pessoal, você contar o seguinte: o cara falou que vai matar alguém. Será? Como é que fica o sigilo? Não é? No futuro, não no passado. Eu tenho vontade de matar, não sei o que. Será que ela tem que avisar ou não? Quando voltarmos da nossa pandemia, esse é o primeiro assunto que a gente vai conversar, bebendo a cerveja e pagando a caixa de cerveja que eu tenho que fazer, não é? Tá aí registrado, gravado, né, para todo mundo me cobrar depois, entrar com a obrigação de fazer.
Mas é o seguinte, se ela por algum acaso chegar. Agora não, Thiago. Tem que ter assunto, poxa, para cerveja e tal. Vamos deixar todo mundo na curiosidade. Não conta para ninguém, Maria, ninguém, tá? Não conta para ninguém. Combinado? Beleza. Sigilo. Advogado e psicólogo estão acostumados com isso. Sigilo é uma coisa que a gente tem que fazer. E tem mesmo. Né? Então, mas ela pode infringir alguma coisa sobre ética. E aí, então, o Conselho de Psicologia pode julgá-lo. Né? Muito bem. Se o Conselho julgar, ela toma uma pena administrativa. Tá? Mas pode ser que o Conselho não fale nada. Porém, deve ter alguma infração que eu não sei qual é, que ela, como psicóloga, cometa. E que seja também uma infração penal. Eu não sei qual, nem sei se é possível, mas vamos dizer que sim. Vamos dizer do advogado. O advogado que pega o dinheiro do cliente. Vamos usar o advogado como exemplo. O advogado que pega o dinheiro do cliente. Não é? Não os honorários que ele come, mas sim a parte do cliente. E aí, então, não é? Apropriação indébita, o sujeito é condenado, vamos dizer que tem a pena substituída, não é? Por interdição temporária de direitos. Então, ele fica o quê? Proibido durante o tempo de condenação de exercer a profissão advogado, por exemplo. Tá? É só um exemplo para vocês. Mas fica proibido por uma decisão judicial. Pode ser que também exista uma decisão administrativa com relação a isso. Tá? Então, proibido exercício de profissão, atividade ou ofício que depende de habilitação especial. Nós dependemos, né? Advogados, psicólogos, dependendo de habilitação profissional. Pode ser também, né, um engenheiro que fez uma obra ruim e aí causou não sei o que lá, sei lá, um crime de dano, e aí então fica também proibido de exercer engenharia e tudo mais, tá? De habilitação especial, de licença, autorização do poder público, acho que ficou claro com vocês, ou alguém tem alguma dúvida com relação a essa proibição? Temporária, vejam só, temporária de direitos. Tranquilo? Se surgir alguma dúvida, vocês me falam. Tá? Terceira, suspensão de autorização de habilitação para dirigir veículo, também, logicamente, tem que ter a ver com uma infração de trânsito. Né? Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, os crimes de espécie começam do artigo 301, né? E, logicamente, essa proibição, essa suspensão de autorização de habilitação para dirigir tem que ter a ver com algum delito de trânsito. Não tem lógica, tá? Não tem lógica que essa seja proibida. O sujeito chegou e praticou um crime de dano, ou, sei lá, uma lesão corporal. Deu um soco na cara de alguém. Aí o juiz chega e dá uma proibição de dirigir. Não tem lógica, né? Tem que essa interdição temporária de direito tem que ter a ver com Professor, a realização. Diga, meu caro, eu não sei quem é. Quem é o nome, por favor? Helder. Hã? Helder. Helder. Fala aí, meu caro Helder, por favor. Então, no caso, vai mudar a interpretação do juiz, então. Porque, igual, vamos supor um exemplo. Tem aí o inciso 4, que é proibido frequentar determinados lugares, né? A E gente aí, vai igual falar você sobre eles falou, ainda, hein? Calma que a gente vai falar ainda sobre isso. Mas diga aí, vamos ver. Ali, deixa eu falar. E aí depois você faz a sua pergunta, já que é a proibição de. Tá? Peraí que eu vou falar sobre isso. Que isso aí tem alguns casos legais para você chegar e fazer. Vamos ver lá. O Helder falou sobre proibição de frequentar. Só eu esqueci de falar, tá? Eu acho que eu esqueci. Com relação à proibição de exercício de profissão, por exemplo, o advogado ele tem a carteira da ordem. A Marina deve ter também uma identificação de psicóloga. Quando ocorre essa punição, tá, o juiz recolhe o documento de identificação durante o período em que a gente está proibido de exercer a profissão. Tá? Então,
sujeito do CREA, o engenheiro está lá proibido também de exercer e tal. Só para falar. O Helder falou sobre proibição de frequentar determinados lugares. Está aqui, inciso 4. E aí sim, Helder, tá? Vamos dizer o seguinte, e eu vou dar esse exemplo e eu não sei se mata a sua pergunta. Se não matar, você faz. Imagina o seguinte, o sujeito chega e tem uma briga num bar. Tá? Bebeu, discutiu com alguém, e aí então causou lesão corporal, condenada a pena privativa de liberdade, ela só foi substituída por restritiva de direito, interdição temporária de direitos, proibição de frequentar determinados lugares. O juiz chega e coloca lá. Fica então, pelo tempo da PPL, proibido de frequentar bares, botecos, prostíbulos e afins. Tá? Sim, tem que, logicamente, isso ter a ver, tá? Essa proibição de frequentar determinados lugares tem que ter a ver com a origem ou ligação com a infração penal. Outro exemplo, fica proibido de frequentar estádio de futebol. Por quê? Porque o retardado estava brigando. O atleticano retardado está brigando com o retardado cruzeirense, né? Entende? Por futebol. Então, teve a infração a ver com isso. Então, está proibido de frequentar determinados lugares, nesse caso especificamente, futebol ou bares e restaurantes que passem jogo de futebol e tudo mais. Não sei se eu matei a sua pergunta, Helder. Então, no caso, é o seguinte, eu pude acompanhar um processo que é o seguinte, o rapaz, ele foi pego no bafômetro, aí no processo estava escrito lá, entre as restritivas de direito, proibido de determinar alguns lugares, limitação de fim de semana, que determinou lá até 8 horas da noite não podia estar frequentando o bar. E no caso, por que talvez foi da interpretação que ele não colocou suspensão de dirigir, sendo que a pessoa estava bêbada, foi pega no bafômetro? Vai da interpretação, então. Pois é, boa pergunta. Vai da interpretação. Eu, se fosse o juiz, nesse caso, o sujeito foi pego no bafômetro, condenado pelo artigo 306, para mim, a substituição seria a suspensão do direito de dirigir. É o mais lógico. Não o cara beber. Deixa o cara beber, andando de Uber, de carona, né? Mas dirigir, não. Quer dizer que então ele pode beber em casa e dirigir. Para mim não tem lógica, mas olha só. Para o magistrado que julgou, tem. E quem que está certo? Os dois. Não tem uma resposta. Na minha opinião, eu não faria isso. Então, mas assim, sabe aquela coisa? Eu vou contar a história de um amigo meu. E ele é o cara, imagina um cara bonitão, alto, forte. E chegava à noite, é aquele sujeito que se você tivesse acompanhado dele, um mulherio, como a gente dizia, muitos anos atrás, o mulherio olhava para ele na hora. Tem muitos anos que eu vejo ele, Filipão. Aí então, e era um cara totalmente corajoso para chegar, ao contrário do que eu sempre fui, né? Chegava e falava, mal, olha ali, tem duas meninas. Eu falei, não, legal, vou lá. Aí imagine uma lindona e uma feiona, tá? E aí, o que é bonito, o que é feio? Vai do gosto de cada um, né? Por exemplo, tem um primo meu que tem um gosto completamente diferente do meu. Só que o Filipão chegava e falava o seguinte, olha, e aí o seguinte, das duas mulheres, todo mundo olhava para ele. Eu era o acompanhante do bonito, né? E mulher tem uma coisa muito legal que elas vão pro banheiro, né? Fofocam lá e esquematizam quem vai ficar com quem, ou se ó, eu vou ficar com ele, mas com ele, aquele feioso lá não vou ficar não. Muito bem. É assim. Então não me engano. Né? Não é assim, Marina? Mulher faz ou não? Hã? Né? Não sei. Pode ser, né? Algumas sim, outras não. Depende. Tá bom. Aí, o Felipe, quando geralmente os meninos iam pro banheiro, ele fala assim, e aí? E as duas tá afim dele, não? Pegava e falava, qual que você quer? Eu falava assim, qual que você quer? A bonita, que eu achei bonita essa aqui. Aí, então, beleza. Aí chegava as duas,
ele já ia na que eu considerava menos feio, mas é pro meu gosto, né? E tudo mais, etc, etc. E aí ficava com ela e às vezes, por dó ou por falta de opção, não sei, a menina também ficava, a bonita ficava comigo. E aí você vai perguntar o seguinte: quem tem razão? Não é? Os dois, né? Por dó. Ué. A gente tem que ser realista, gente. Essas coisas de. Bem-vindo à minha geração foi pancada. Era, esse negócio de bullying não existia, era zoação. Ou você acostuma, ou aturava, ou surtava. E não surta não, que é pior, porque amanhã vai ser pior. Tem que mandar bem no par. Não, conversar eu sempre foi legal, pelo menos eu acho. Nunca ninguém dormiu comigo conversando e tal. Eu lembro direitinho, a única vez que eu fui idiota, mas eu vou contar isso morrendo de vergonha quando estiver bebendo cerveja. O dia que eu fui idiota. Única vez que eu fui muito idiota na vida conversando com alguém. Tenho vergonha até hoje. Eu não tinha nem 18 anos, hein? É. Quando eu erro assim, não vou falar. Não. Muito bem. Voltando, então é o seguinte, meu caro Helder, quem que tem razão? Você que suspenderia a carteira ou o sujeito que proibiu o sujeito de frequentar determinados lugares? Não tem essa explicação, porque não há na lei nada que fale que tem que ser assim, tá? Aí é entendimento, tá? Não, 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 não. Não. Vou falar, mas falo quando estiver bebendo cerveja lá e tal, e eu com muita vergonha. A gente passa, a gente erra também, a gente é ser humano. Finalmente, gente, o quinto e último, deixa eu colocar aqui para vocês, e aí a gente termina a aula, né? Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público, tá? A Lei 2.255, tá? Ela trouxe o crime do artigo 311-A, que é fraude em certame de interesse público. Eu vou até trazer aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, Ctrl F, 331, traço 311, 311, acho. 331, não, 311, aliás, traço A, isso. Fraude em certame de interesse público é utilizar, divulgar indevidamente com beneficiar a ou outra de comprometer credibilidade de certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação, exame público, processo seletivo para ingresso em ensino superior, exame, processo seletivo previsto e a pena de 1 a 4 anos. E então, meus caros, a lei trouxe, tá? Também, eita ferro, a lei trouxe também essa proibição, não é? Essa limitação que é a proibição de inscrever-se em avaliação, ou seja, o sujeito é condenado a pena privativa de liberdade e ela é substituída por proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos, tá? Então, se o sujeito for condenado ao 311-A, estará ele, o juiz pode substituir por proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público. Mas, o Helder, eventualmente o sujeito pode proibir o cara de dirigir, por exemplo, sei lá. Vai entender, né? Não tem lógica. Logicamente, se for isso, cabe uma apelação, tá? Mas é possível, tá bom? Não existe nada que proíba outro entendimento do juiz, tá? Ah, uma coisa que eu Professor, esqueci. Oi. Deixa eu só falar, senão eu vou esquecer de novo. pode falar. O carro ele pode ser usado para cometer crime doloso, né? Vamos dizer, o sujeito chega e comete lesão corporal dolosa. Ele usa o carro para bater na ex-namorada ou no ex-namorado. Pode ocorrer? Pode, porque o Código de Trânsito brasileiro tem o crime de homicídio culposo, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e tal. Mas o veículo automotor ele pode ser utilizado dolosamente. Se for doloso, tá? Não se aplica, ou pode ser aplicado isso, mas não se aplica, já é uma. Aplica-se o artigo 92, tá?
que é a inabilitação para dirigir. Só para completar a informação anterior. Mas diga aí, meu caro. O Thiago, né? É isso. Aí, Manda. então, vamos supor, o juiz escolheu a substituição e colocou a interdição temporária de direitos. Dessas 5 penas, ele tem que escolher uma. Ou ele pode... Elas são cumulativas? Como é que é? Pode escolher mais de uma? Sim, pode. Tá? Mas o certo é escolher uma, né? Tá? Mas a gente vai ver que pode, às vezes, aplicar uma, 2 penas restritivas de direito e tal, não sei o que lá. Mas uma de multa, restritivo de direito, mas o ideal, né, o correto seria escolher uma. E que essa uma tenha a ver com o delito praticado. Porque, senão, pode dar noção do que é certo, tá? Beleza, obrigado. Gente, vou só a última para a gente matar, que é a limitação de fim de semana. E eu já vou nem colocar o share para vocês, para a gente já fazer a chamada depois, que já são 10h14. Eu sei que vocês estão doidos para sextar. Hoje passou assim rápido, acho que foi leve, porque teve um monte de exemplos e tal, né? Vamos lá, limitação de fim de semana. Obrigação de se permanecer. O que é a limitação de fim de semana? É a obrigação, tá, de se permanecer nos sábados e domingos por 5 horas em casa, tá? Em casa de albergado ou em outro lugar determinado, mas geralmente em casa, porque está faltando um albergue, tá? Eventualmente pode ser, por exemplo, no juizado especial, por exemplo, e tal, mas também em casa, tá? E aí, então, né, o juiz da execução estabelece, né, o horário que a pessoa vai ficar e o local que ele vai ficar essas 5 horas para cumprir a pena. E essa limitação de fim de semana, ela tem, eu já falei, a mesma duração das penas privativas de liberdade. Então, o sujeito, sábado e domingo, vai para um lugar determinado, fica durante 5 horas lá, limitado, vai ficar naquele local, não fica preso nem nada, mas fica limitado, fica naquele local. Pode ser em casa, pode ser casa de albergado, pode ser no juizado especial, na delegacia pé de casa, o juiz vai determinar o horário, inclusive, que ele vai ficar lá, tá? Ok? Gente, vamos fazer chamada? A não ser que vocês tenham alguma dúvida, é claro, tá? Se não tiver, então já vou fazer chamada para vocês. Deixa eu só aqui, que eu estou aqui no portal. Folha de chamada, vamos lá, hein? Lançamento de fotos. Vamos lá. Alejandro. Falta. Ana Paula. Falta. André. Falta. Ariela. Presente. Caio. Não? Falta? Carlos Henrique. Presente. Um pouquinho, Carlos Henrique, presente. Claudineia. Presente. Cláudio. Presente. Daniela. Presente. Eduardo. Falta. Helder. Presente. Manuel. Presente. Henrico. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Guilherme. Presente. Gabriel Henrique. Falta Gabriel Henrique Santos, que o outro era o Lacerda. Presente. Santos tá aí? Eu estou presente aqui, professor. Alô? Santos ou Lacerda? Desculpa. Lacerda. Lacerda tá presente. E o Santos? Eu aqui. Está presente também. Obrigado, Gabriela. Sabrina. Presente. Gabriela Barros. Presente.
Helder com H. Qual é o Helder com H? Faltou? Ok. Heloísa. Presente. Henrique de Rezende. Presente. Hércules. Presente. Igor Aurélio. Presente. Igor Presente. Rezende. Igor Rezende. Falta Isadora. Presente. Jéssica. Presente. João Vitor de Souza. Tá aí? João Vitor de Souza tá aí, não? Não? Falta. João Ele Vitor falou do Carmo presente, professor. de Souza, tá? Ele falou presente. Ah, tá. Só que foi bem Desculpa, baixo. Ah, tá. João Vitor do Carmo. Quando for assim, ou o pessoal fazendo o chat, vocês me falem, por favor. João Vitor do Carmo. Não? João Vitor Restier. Restier. Não? Júlia Reis. Presente. Lara. Presente. Laura. Ó. Laiana. Não? Luiz Felipe. Não? Luísa. Presente. Lutfi. Lutfi. Ele eu acho que está trabalhando. Marcelo Silva. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Emília. Presente. Marina. Presente. Matheus. Não? Nájila. Ele mandou O no chat. Matheus falou no chat. Mandou no chat? Obrigado. Nájila? Nájila? Não? Natália? Presente. Paulo César? Não? Paulo Eduardo? Pedro Henrique? Presente. Saul? Presente. Suelen? Ele mandou no chat. Tairone? Presente. Tiago? Presente. Vera Lúcia? Presente. Vinícius? Não? Mandou no chat. Tá, obrigado. Vitória? Emanuele? Não? Vitória Roberta? Não. Valdir? Presente. O Alisson? Não. Wesley? Não. Igor Fonseca Vieira? Ou Igor, não sei. Falso. Muito bem, meus caros. Então, olha. Pessoal, a Vitória está presente, a primeira. Vitória Emanuele. Emanuele tá? Tá, Então, sim. coloquei aqui. Obrigado por avisar. Meus caros, sextou? Sextou. Com o quê? S de cerveja ou será de uísque? Vamos ver, não é? Tá? Sextou. E aí, então, beijo do gordo, cada vez mais gordo, graças a essa pandemia, não é? E até na nossa próxima aula. Beijão pra vocês. E beber uísque, hein? Porque todo mundo que for beber, manda aqui no chat, quero ver todo mundo aqui. Né? Sextando. Beijo pra vocês. Fui!